nós chegamos até a abertura do sexto selo. Entenda que a abertura dos selos tem um propósito, tem um objetivo dentro do livro de Apocalipse. Nos contar os eventos da história do plano divino, do plano da redenção que o Senhor preparou para aqueles que lhe pertencem. A palavra de Deus está contando a história da redenção. E o livro de Apocalipse está incluído dentro dessa grande história. Os 7 selos estão contando uma parte dessa história, os eventos que estão contidos em um momento muito específico. O período que se inicia quando Jesus recebeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu durante os 3 dias, enquanto o Senhor ainda aguardava a ressurreição. Então, a glorificação de Jesus acontece nesse período. É muito interessante quando nós lembramos da oração de Jesus em João 17, quando ele diz: Pai, glorifica o teu Filho com a glória que tiveste antes da fundação do mundo, juntamente contigo, antes de todas essas coisas. Jesus está orando, pedindo isso ao Pai. E quando ele volta ressurreto e se apresenta aos discípulos, ele diz aos seus discípulos: agora toda a autoridade me foi dada. Então, quando Jesus recebe essa autoridade, quando Jesus cumpre o seu ministério messiânico na cruz do Calvário, ele chega ao ápice da consumação, no momento em que Jesus recebeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E até quando os selos ainda nos contam? Até o momento da vinda de Jesus. Então, como nós podemos entender os 7 selos? Eles estão nos contando os eventos da história, dentro do plano da redenção, o plano divino, que estão entre a glorificação de Jesus e a sua segunda vinda. Os 7 selos estão nos contando os eventos que estão contidos dentro desse período de tempo. As Escrituras nos dizem que o espírito do anticristo já atua no presente século. Isso é 1 João, capítulo 4, os versos 1 a 3. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Quando olhamos para essa fala de João, precisamos reconhecer que, embora haja uma expectativa onde aguardamos a revelação de alguém que será a personificação desse espírito, alguém como o próprio anticristo, João já nos diz que o espírito desse anticristo já está presente, atuando no mundo. Quando olhamos para essa fala, associamos ao primeiro cavaleiro, e falamos sobre isso na semana passada. O espírito que se opõe, que resiste a Cristo, ele já está atuando no presente século. E o que acontece debaixo da influência desse espírito? O desejo humano obstinado por poder e soberania passa a dominar os homens, resultando em guerras, o segundo cavaleiro, escassez, desigualdades, fome, o terceiro cavaleiro, e, consequentemente, morte, provocada pelas armas, nós estamos falando de guerra, provocada pela fome, pragas, animais selvagens, e isso aponta para o quarto cavaleiro. E o quarto cavaleiro, que é identificado como a própria morte, o livro de Apocalipse nos diz que o Hades o acompanha. Ou seja, cabe ao Hades apenas colher os mortos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Olhando para o livro de Apocalipse, entendemos que esses 4 selos já foram rompidos. E isso aconteceu no momento em que Jesus está recebendo domínio, glória e poder. Lembre, os 7 selos estão nos contando a história da redenção, os eventos que estão contidos entre a glorificação de Jesus, enquanto ele aguarda a ressurreição, até a sua própria vinda. Então, esses 4 selos
são espíritos que estão atuando no presente século e esses selos estão nos contando isso. Mas Deus não quer que o seu povo esteja confuso com tudo que está acontecendo na história. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando de cenas de juízo. E nós estamos inseridos no meio de tudo isso. Por isso, o livro de Apocalipse nos mostra que as liberações desses juízos que estão ocorrendo na história não são fruto do acaso. Esses eventos não são descontrolados, não são ações sem propósito. Lembre que quem está desatando cada um desses 7 selos é o Cordeiro. Somente Jesus tem a dignidade de abrir esses selos. Cada um desses eventos está no controle daquele que o livro de Apocalipse chama de leão da tribo de Judá. Então Deus está no controle da abertura de cada um desses selos. Contudo, o ponto mais sensível é que nós ainda estamos nesse mundo e lidando com os reflexos desses juízos. E isso provoca muitas dificuldades. E chegamos então num ponto da escatologia que poucos têm observado. Os eventos escatológicos possuem impactos diferentes sobre os que pertencem ao Senhor e aqueles que resistem ao Senhor, os mesmos eventos. E nós já falamos um pouco sobre isso. Essa leitura é consistente tanto no Antigo Testamento como no Novo. Eu vou dar 2 exemplos aqui para que a gente possa ter uma ideia do que nós estamos falando. Nós estudamos aqui o livro do profeta Joel. E o modo como Joel descreveu o dia do Senhor é muito específico. Se você abrir a tua Bíblia em Joel, capítulo 2, veja o que diz o verso de número 2. Joel está descrevendo o dia do Senhor. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Para que a gente não tenha dúvida, será que Joel não está falando de um outro evento, de outra coisa, Zeca? Olha aí o verso número 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. E veja a pergunta: quem o poderá suportar? Faça o paralelo com a abertura do 6º selo. Qual é a última frase dessa porção? É uma pergunta falando sobre quem será capaz de suportar esse dia. Então, olhar para Joel capítulo 2 é muito mais do que apenas o dia de Pentecostes. Joel está falando do dia do Senhor. A expressão dia de escuridade e densas trevas. A palavra hebraica aqui para escuridade é roshek. Essa palavra significa escuridão, obscuridade. Mas, dependendo do contexto, essa mesma palavra pode significar lugar secreto. E veja como uma mesma palavra se adequa, trazendo sentidos diferentes, respeitando o contexto. Por exemplo, roshek, em Gênesis 1, verso 2, diz quando a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então nós estamos falando de escuridão, trevas, no meio do caos. É assim que Joel vê o dia do Senhor. Um dia que provocará um retorno ao caos, um retorno a um vazio cósmico. E muitos veem tristeza e se sentem agitados porque, na verdade, não sabem como lidar com isso. O dia do Senhor abalará o coração daqueles que tentaram viver pelas suas próprias forças. Os homens que tentaram construir as suas vidas pelas suas próprias mãos. Entenda, meu irmão, que confiar na força do próprio braço jamais será suficiente para dar sentido eterno ao que a alma humana está clamando. Por isso, o dia do Senhor será um dia de trevas. Aqueles que tentaram construir as suas vidas pelas suas próprias forças perceberão que no grande dia tudo foi em vão. Passaram a vida inteira correndo atrás do vento. Só que essa mesma palavra, roshek, também pode ter um sentido positivo. E nós falamos disso quando estudamos Joel.
Em Isaías 45, verso número 3, essa mesma palavra fala de riquezas encobertas, tesouros escondidos que o Senhor, em sua soberania, daria a Ciro. Veja que no momento em que nós deixamos de confiar nos nossos próprios recursos, na nossa própria força, renunciamos essa confiança nos recursos humanos e passamos a confiar unicamente no Senhor, o dia do Senhor, o grande dia, será um esconderijo secreto. O mesmo dia, o mesmo evento, e veja que é a mesma palavra, porque nesse dia nós estaremos guardados, nós estaremos protegidos. Então, aquilo que é caos para os ímpios, para os filhos de Deus, será um esconderijo. Essa palavra se adequa de maneira distinta em contextos específicos lá no Antigo Testamento. E isso é consistente também no Novo Testamento, porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, estou dizendo isso porque alguém pode pensar, Zeca, mas será que isso é só lá no Antigo Testamento? Não, somos instruídos pelo Senhor a respeito de que no mundo nós teremos aflições, mas a palavra do Senhor estou dizendo isso a vocês, não para que vocês fiquem agitados, eu estou dizendo isso a vocês para que vocês tenham paz. Mas como ouvir do Senhor sobre aflições e ter paz? Porque Ele venceu o mundo. Os apóstolos discerniram isso. Em meio às aflições, qual é a palavra que nos sustenta? Cristo venceu o mundo. Então, nesse mundo vocês terão aflições. Os apóstolos discerniram os sofrimentos do tempo presente. Nós podemos ler aqui, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 17. Veja como Paulo discerniu os sofrimentos, as aflições, as tribulações, as perseguições. 2 Coríntios 4, verso de número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, os apóstolos não olhavam para as tribulações sem que houvesse um discernimento do que isso está provocando na eternidade. Eles estão olhando para as tribulações, são reais. As perseguições, sim, são terríveis, mas elas são leves e momentâneas. E ainda estão produzindo eterno peso de glória. Quando lembramos de Romanos 8, 28, eu gosto muito desse texto, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito eterno. Todas as coisas precisam incluir os sofrimentos. Todas as coisas precisam incluir tribulações. Por isso eu estou dizendo que há um ponto da escatologia que nós temos um pouco de dificuldade em considerar. E Pedro, falando em um contexto escatológico, diz que não devemos estranhar os sofrimentos, não devemos estranhar as tribulações, pelo contrário, Pedro diz, vocês devem se alegrar por se tornarem coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Isso é 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro está dizendo, vocês estão passando por tribulações, mas vocês não devem pensar que isso é uma coisa extraordinária. Vocês precisam estar conscientes de que essas aflições fazem parte da jornada. Então não estranhem. Pelo contrário, veja o verso 13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, olhe o contexto escatológico, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou com quem se intromete em negócios de outrem. Pedro está dizendo, não é qualquer sofrimento, tá? É quando vocês sofrem por amor a Cristo. Porque às vezes as pessoas lançam sementes enganosas, fazem coisas erradas e colhem os frutos dessas sementes e sofrem.
Pedro não está falando desse sofrimento. Ele está falando de quando sofremos carregando o testemunho de Cristo. E note que essa alegria está baseada em um momento específico, na revelação de sua glória. Da glória de quem? Da glória de Cristo. Então Pedro está falando em um contexto escatológico. O que a gente pode tirar disso, olhando tanto para os textos que lemos em Joel e esses do Novo Testamento, é que as tribulações e sofrimentos que enfrentamos, amando a Cristo, são sinais evidentes de que o reto juízo de Deus virá. Mas nós experimentamos esses sofrimentos como sinais desse juízo. Como assim, Zeca? Nós enfrentamos esses sofrimentos para que sejamos considerados dignos do reino de Deus. Se hoje nós estamos passando por dificuldades, isso são evidências de que virá esse juízo, mas estamos enfrentando para que sejamos encontrados dignos do reino do nosso Deus. Não sou eu que digo isso, é Paulo. 2 Tessalonicenses, também em um contexto escatológico. 2 Tessalonicenses 1, versos 4 a 9. O texto diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. À vista de quê? À vista da vossa constância e fé. Em quê? Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Note, Paulo está falando de perseguições. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, à medida que nós passamos por tribulações, nós somos sinais do reto juízo do Senhor, desse juízo que virá. E ele ainda diz: é o Senhor quem trará a recompensa daqueles que nos atribulam, e se isso for justo, alívio para aqueles que esperam nele. Então Paulo é muito cuidadoso. Paulo está dizendo: olha, se isso é de fato na vida de vocês, fiquem tranquilos. Se vocês estão suportando esses sofrimentos por amor a Cristo, fiquem tranquilos. Descansem no Senhor, porque virá o reto juízo. E vocês são sinais disso. E ele trará a justa recompensa para cada um. Então, para que não fiquemos escandalizados ou perplexos, nós precisamos ter uma leitura dos selos em seu contexto. Os 4 primeiros selos falam desse mundo em um aparente caos, porque quem está liberando cada um desses selos é o Cordeiro de Deus. Então, o que é caos para os olhos naturais é o Senhor assentado em seu sublime trono, liberando juízos no seu momento perfeito. Deus não perdeu o controle da história em meio às tribulações do tempo presente. Zeca, mas nós estamos aqui. E, por vezes, alguns de nós sofremos no meio de tudo isso. Então, a abertura do 5º selo traz clareza e equilibra toda a sessão. Por quê? Até o 4º selo, João está olhando para a terra. Mas no 5º selo, João agora contempla o céu. E o que ele vê na abertura do 5º selo? A alma daqueles que morrem por causa da palavra de Deus e pelo testemunho. Então, João contempla os céus e vê o altar celestial e ali um clamor. Qual é o clamor ouvido por João debaixo do altar celestial? Apocalipse 6, verso número 10. Até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A resposta desse clamor vai surgir agora, na abertura do 6º selo. Eu disse tudo isso, fiz uma longa introdução com vocês, para que vocês possam entender que o 6º selo nada mais é do que a resposta desse clamor.
aqueles que estão nesse mundo em meio a um derramar de juízos do Senhor, no meio dos sofrimentos. Nós não podemos nos perder daquilo que Jesus está fazendo. Os juízos não são sem propósito. E mesmo que venhamos enfrentar estações de escassez, nós sabemos que estamos guardados. E o nosso Pai jamais nos abandonará. Lembra do Sermão do Monte? Se o nosso Pai cuida das aves dos céus que não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, quanto mais de nós. Em meio a um derramar de juízos, mesmo que hajam estações de escassez, aquilo que nós precisamos para viver não nos faltará. Isso ajusta a nossa lente. O sexto selo é uma resposta, porque o clamor foi feito na abertura do quinto selo. E há uma ardente expectativa, somente no coração daqueles que morreram por amor a Cristo? Não. Há uma ardente expectativa também em nossos corações. Nós temos essa expectativa e nos unimos aos que estão agora clamando nas regiões celestiais. Existe um clamor agora debaixo do altar celestial. Até quando? Eles entendem que essa consumação chegará. E nós que estamos aqui, Maranata, vem. Nós sabemos o que isso significa. Como igreja, nós nos unimos ao Espírito, mas esse clamor é completamente harmonizado com o que está sendo declarado nos céus. Até quando? O sexto selo nos mostra que à medida que o dia do Senhor vem, porque esse dia vem para consumar todas as coisas, os juízos já inaugurados nos selos ganharão mais intensidade até culminar na vinda do Senhor Jesus. Esses juízos já foram inaugurados até o quarto selo, e isso ganhará mais intensidade. E esse dia é uma resposta ao clamor que está acontecendo agora debaixo do altar celestial. E entenda, meu irmão, nós lemos aqui Apocalipse 5, há taças de ouro que estão sendo cheias de incenso. O que simboliza esse incenso? As orações dos santos. À medida que o clamor está sendo erguido, as taças estão sendo cheias. Chegará um momento em que essas taças estarão completamente cheias e elas transbordarão e serão derramadas sobre a terra. Os 4 selos, juízos já inaugurados. O 5º selo, um clamor daqueles que morreram sustentando o testemunho de Cristo. Mas aonde eles estão? Guardados. E agora eles clamam. Até quando? E aí o 6º selo nos responde. Chegará o momento em que essas orações encherão completamente as taças. Lembra das 7 taças? São essas taças. Ou seja, os juízos do Senhor, em parte, também são respostas das nossas orações. O ponto é que os selos desencadeiam o soar das 7 trombetas que anunciam o transbordar dessas taças que serão derramadas. O 6º selo, que se rompe a partir do verso número 12, e eu gostaria que você pudesse olhar agora Apocalipse 6, versos número 12, fala da intensificação das imagens que foram ditas até aqui, levando tudo a um clímax. Veja o que diz o texto. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. Então, há uma ardente expectativa, porque há um clamor acontecendo agora debaixo do altar celestial. Nós, como primícias da criação, aqueles que já têm as primícias do Espírito, que estão aguardando a ressurreição, e essa ardente expectativa também está na criação, porque em Romanos 8, 28 diz que a criação está gemendo. O que nós estamos vendo em Apocalipse 6, verso de número 12? A intensificação desse gemido. É o momento em que a 7ª trombeta vai ressoar. O que acontece aqui no 6º selo ainda não aconteceu na história. Então João agora está vendo algo que de fato pertence ao futuro. O que João vai descrever aqui no 6º selo está dentro da 7ª trombeta e, por fim, no derramamento da 7ª taça.
Então é como se João estivesse contemplando um momento da história, mas que só acontecerá no ressoar da sétima trombeta. Lembre, os selos estão contando a história. Os selos não são a execução da história. Os selos estão contando eventos da história. Ou seja, o sexto selo está contando algo que ainda está no futuro. Quando isso vai acontecer? No ressoar da sétima trombeta. Então, quando nós vemos esse dia, esse momento, precisamos entender que é algo profético, que está no futuro, que não só João viu, profetas no Antigo Testamento também contemplaram, mas será aqui em Apocalipse, com a revelação de Jesus Cristo glorificado, é que esses eventos serão claramente compreendidos. Então, quando o Cordeiro rompe o sexto selo, nós não ouvimos uma voz de um ser vivente, como um dos 4 primeiros selos. A abertura de cada um dos primeiros 4 selos, se rompe o primeiro selo, João ouve a voz de um ser vivente. Segundo selo, segundo ser vivente clama, vem. Terceiro selo, é a voz de outro ser vivente. Quarto selo, é a voz do quarto ser vivente. No quinto selo, o que João ouve? Ele ouve o clamor daqueles que estão debaixo do altar. Mas no sexto selo, ele não ouve nem a voz de um ser vivente ou um clamor, mas os gemidos finais da criação. E o primeiro impacto desse gemido é sentido em quê? Num grande terremoto. O terremoto é uma imagem teofânica no Antigo Testamento. Quando o Senhor veio até Moisés no Sinai, Êxodo capítulo de número 19 diz que o Sinai estremeceu por causa da glória de Deus. No livro dos Juízes, nós encontramos um cântico profético, um cântico de Débora. Nesse cântico, ela declara que o Senhor marcha sobre Edom. E o que acontece nessa marcha? Os montes estremecem. Vamos ler Juízes capítulo 5, verso número 4. Veja o que o texto diz. Saindo tu, ó Senhor, de Seir. Seir são os montes de Edom. Marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, do Deus de Israel. Ou seja, a terra tremer é uma evidência da presença, da glória de Deus manifesta sobre a face da terra. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós acabamos de estudar aqui o livro de Obadias. O cântico de Débora faz menção a Edom. O que isso significa? Toda vez que nós olhamos para o Antigo Testamento, sabemos que Edom é uma imagem profética dos que decidiram resistir ao Senhor perpetuamente como inimigos obstinados do povo do Senhor. Veja como é importante caminhar de maneira consistente nas Escrituras. Nós acabamos de ler aqui o livro do profeta Obadias. Fizemos várias referências onde profetas descreveram a nação de Edom como uma nação obstinada, resistindo ao Senhor e como inimigos do povo do próprio Deus. Por exemplo, Ezequiel 35, versos número 5. Veja o que Ezequiel está falando a respeito de Edom. Pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Edom decidiu guardar inimizade perpétua. Essa é a imagem de Edom. Malaquias capítulo 1, versos 3 e 4. Novamente, Malaquias falando sobre Edom. Agora na figura de Esaú, lembre, os edomitas eram descendentes de Esaú. Porém, aborreceu a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Vejam, bestas feras, animais selvagens. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ou seja, Edom é um povo que está debaixo da ira do Senhor. E agora eu queria ler com vocês Isaías capítulo de número 63. Olhe o verso de número 1.
Quem é este que vem de Edom? Novamente a figura de Edom. De Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. E aqui, este que vem marchando, ele vem marchando sobre os seus inimigos. Isaías está contemplando o conquistador ungido, ele está contemplando o Messias, aquele que vem. Por que eu estou dizendo tudo isso? À medida que o Senhor vem, ele vem para trazer juízo contra os seus inimigos. Um sinal de que a sua presença está sobre a face da terra. E a evidência disso, no Antigo Testamento, um tremor. O que é aguardado no fim é um grande terremoto, porque a glória do Senhor vem. Então a terra está gemendo. Esse grande terremoto é uma evidência da presença de Deus, manifesta como nunca antes sobre a face da terra. Esse será o dia do Senhor. Ainda em Apocalipse, o verso 12, o final do verso 12 diz que os gemidos da criação não serão percebidos apenas na terra, no terremoto, no grande terremoto. Serão percebidos também no abalo dos céus. É isso que está no final do verso 12 e entrando até no verso de número 13. Vou pegar o final do verso 12. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. Verso 13. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Não só a terra será abalada, mas os céus também. Jesus falou sobre esses eventos cósmicos no momento em que ele voltará nas nuvens. O que João está vendo aqui foi predito por Jesus. Abra tua Bíblia em Marcos, capítulo número 13. É o sermão profético. Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem. Marcos 13, versos de número 24 a 26. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ou seja, Jesus já havia dito isso aos seus discípulos. Na minha volta, os céus serão abalados. Nós lemos aqui Joel 2:2. O dia do Senhor será dia de escuridade e densas trevas. O nosso desafio aqui é manter a leitura de modo consistente. Por quê? Aquilo que será trevas para os ímpios será um lugar seguro para os que estiverem com Cristo. Esse dia, esses eventos, os mesmos eventos, produzindo impactos completamente diferentes sobre aqueles que estão em Cristo e aqueles que resistiram Cristo até o fim. O dia do Senhor será marcado por gemidos da criação como nunca antes. Isso está se intensificando. E esses eventos serão descritos com mais clareza no ressoar das 7 trombetas. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Os selos estão descrevendo os eventos. Os selos não são a execução desses eventos. E aí, em Apocalipse 8, olha aí o verso de número 12. Isso é a 4ª trombeta. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse como o dia, como também a noite. Veja que os eventos que estão sendo descritos nos selos, eles são mais explicados nas trombetas e nas taças. Qual é a grande dificuldade quando a gente lê o livro de Apocalipse? Porque parece que a gente está lendo eventos repetidos. Aí a gente fala, poxa, mas se o sol já se escureceu aqui, por que o sol está se escurecendo aqui de novo? A solução é entender que os selos não são a execução, só o contar da história. E isso vai ficar mais claro à medida
que a gente continuar lendo o livro de Apocalipse. Então, no 6º selo, fala sobre o dia do Senhor, quando o sol se escurecerá. Em Apocalipse 8, veja que o sol não se escurece completamente. Os eventos vão se intensificando. Meu irmão, é exatamente o que a gente está vivendo. Hoje nós víamos uma notícia na TV, mais de 300 mil pessoas estão desabrigadas na Europa, na Espanha e na França. Casas estão sendo queimadas. Aí a gente pensa, país de primeiro mundo. Quem poderá escapar da ira do Cordeiro? Esses eventos são juízos que já estão sendo liberados sobre a terra. É isso que Apocalipse está nos mostrando. Nós já somos o povo do fim dos tempos. Então que haja clareza. Minha oração é que a gente possa discernir o que está sendo dito no livro de Apocalipse e a gente não fique confundido. Esses eventos estão se intensificando. Os selos só estão nos contando a história. Mas a intensificação está dentro do ressoar das trombetas. Vamos seguir dentro do texto, agora no verso de número 14. Ainda estamos na abertura do 6º selo. Quando o Cordeiro desatou o 6º selo, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Veja que a abertura do 6º selo nos conta um momento em que os céus se abrirão. Isso já aconteceu na história? Não. O 6º selo está contando algo que está no futuro. É algo que ainda vai acontecer. Mas quando nós olhamos para o ministério messiânico de Jesus, o início do seu ministério marca a inauguração da vinda do reino de Deus e o fim dos tempos. Quando Jesus veio para anunciar as boas novas, a mensagem dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus inicia o seu ministério, há um marcador que precisamos considerar aqui nessa noite. No batismo de Jesus, naquele momento, os céus se abriram sobre Jesus. Só que ali é o primeiro advento, é a primeira vinda. Ele volta ao Pai e agora nós aguardamos o retorno do Senhor. E como os céus se abriram na sua primeira vinda, em seu retorno, na vinda gloriosa do Senhor, os céus se desenrolará como um pergaminho. Nesse dia, todos os montes e ilhas serão movidos do seu lugar. Sabe, quando pensamos nos montes, pensamos nos lugares mais altos. Quando pensamos em ilhas, temos a imagem de lugares distantes. Não há lugar alto ou distante suficiente que ficará fora do alcance do impacto desse dia. Quando os céus se abrirem, todos os montes serão movidos do seu lugar. Os lugares mais longínquos serão alcançados. A igreja do século I, lendo isso aqui, inserida na cultura greco-romana, se lembraria dos montes que eram considerados como um lugar muito importante na vida religiosa do Império. Na antiguidade, o Monte Olimpo era considerado habitação dos deuses. A mensagem dessa remoção é de um juízo de alcances cósmicos. Tudo no mundo natural e sobrenatural será impactado na volta do Senhor. Poderes, principados, potestades, reinos poderosos, tudo será abalado. Os céus se abrirão do ocidente ao oriente. Então o verso 15 diz que nesse dia os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Mais uma vez surge um grupo de 7. Em que sentido, Zeca? 7 grupos específicos, grupos de pessoas. Como o número 7, lá no contexto das 7 igrejas, simbolizava todas as igrejas de todos os tempos, de todas as épocas, assim também esses 7 grupos de pessoas representam a totalidade da humanidade que resiste ao Senhor em sua obstinação. Então veja como que o número 7 é simbólico. 7 igrejas da Ásia. Somente aquelas 7 igrejas? Não. Todas as igrejas de todos os tempos. 7 grupos de pessoas
Representa apenas esses 7 grupos? Apenas essas categorias? Não. Representa toda a humanidade em todas as épocas. Por que eu estou dizendo isso? Essa lista de grupos está falando da humanidade obstinada, resistindo ao Senhor como um todo, em todos os momentos da história. Os dias que já existiram e que existirão até a vinda do Senhor. Mas essa lista aqui é uma lista que é semelhante a outra lista, dentro do próprio livro de Apocalipse. Abra tua Bíblia em Apocalipse 19, versos número 18. Esse texto está falando do momento em que o Cordeiro está derramando o seu juízo. É o último momento. Essa batalha é a batalha do Armagedon. Aqui, o Cordeiro vem para batalhar. Ele vence e ele dá uma ordem às aves de rapinas. Ele diz assim: venham para que comais carnes de quem? De reis. Carnes de quem? De comandantes, de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Percebem como essa lista ecoa a lista da abertura do 6º selo? Porque o 6º selo não é a execução do juízo. O 6º selo está contando a história. Aqui é a execução do que está sendo contado lá no 6º selo. Mas lá os reis já não foram julgados, porque aqui agora eles recebem esse juízo, porque lá os selos só estão contando a história. E veja como a lista é semelhante. Eu fiz uma tabela e em Apocalipse 6,15 nós temos os reis da terra. Em Apocalipse 19, os reis. Lá em Apocalipse 6,15 nós temos os grandes, como aqui também temos os grandes. Lá temos os comandantes, como aqui também temos os comandantes. Lá nós temos os ricos, uma expressão que não aparece aqui, mas temos lá os poderosos, como temos aqui, escravos, como temos aqui, livres, como temos aqui, e aqui surge uma expressão que não está lá, que são os pequenos. É uma pequena variação. Mas, então há uma falha? Não. É porque os selos só estão contando. A clareza é dada à medida que o livro está nos apontando como será. E nas trombetas e nas taças, esses juízos serão cada vez mais explicados. Então, quem são os reis da terra? Eles estão sendo mencionados aqui num contexto de batalha em Apocalipse 19, mas também de juízo. Quando nós lemos o Salmo de número 2, um salmo que nós já lemos aqui, nós vemos a rebelião dos reis da terra contra quem? Contra o Senhor e o seu ungido. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Verso 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o Cristo. O desejo desses reis é apenas romper os laços, ou seja, eles não querem ter nenhum vínculo com o Senhor. Eles não querem um vínculo com o Deus eterno. Eles veem o senhorio de Cristo como algemas. Essa rebelião será plenamente vista no modo como os reis da terra vão se aliar ao anticristo para pelejar contra Cristo e o seu povo. Veja como que o livro de Apocalipse nos mostra essa rebelião. Então esses reis da terra são os reis que estão resistindo ao Senhor. E o Salmo de número 2 diz que eles querem romper qualquer laço. Mas o Senhor, quando olha para tudo isso, olha aí para o verso número 4 do Salmo 2, ri-se aquele que habita dos céus, o Senhor zomba deles. É como que o Senhor estivesse olhando e dizendo: vocês não estão entendendo. E Apocalipse 19, quando nós chegarmos lá, há um cenário de guerra montado. Mas procure lá um ato dessa guerra, um gesto dessa batalha. Não será só com o sopro do Cristo. Por isso, o Senhor olha e diz: vocês não estão entendendo. Esses são os reis da terra. Os grandes, descritos lá em Apocalipse 6, 15, também em Apocalipse 19, é uma expressão muito específica no texto em grego, megistanes, que significa literalmente magnatas, nobres. Os principais
de um povo, de uma cidade. Só que essa mesma palavra é associada em Apocalipse 18, 23 a outro grupo. Veja aí na tua Bíblia, em Apocalipse 18, 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia. Está falando da grande Babilônia, da grande meretriz. Nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram o quê? Os grandes da terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. A expressão aqui, os grandes, deve se referir àqueles que exercem sua influência em diferentes esferas da sociedade e com essa influência conduzindo as pessoas aos enganos. Aqui, veja a expressão, seduzidos pelas feitiçarias, pelos enganos. E os mercadores apontam para a luxúria. É dentro desse lugar onde nós começamos a identificar quem são esses que estão debaixo do juízo do Senhor. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, uma referência à força militar. No contexto do século I, os comandantes das tropas do Império Romano seriam aqueles que estavam liderando as batalhas, com os seus valentes, com os seus soldados. Só que em Apocalipse 19, os exércitos se ajuntam contra Cristo. Os comandos desses exércitos vêm desses comandantes e eles enfrentarão a ira e a força do Cordeiro. O braço desses valentes será incapaz de salvá-los. Os comandantes também estão debaixo desse juízo, da ira. Apocalipse 6 fala dos ricos. E eu vejo os ricos nessa lista como aqueles que se entregaram à luxúria, à avareza. O problema não é ter algum recurso, mas é quando, pelo fato de ser rico, você está entregue à luxúria. A riqueza dominou o seu coração. Curioso olhar para o século I, porque talvez a gente pense na figura do imperador como uma figura de muita influência, poder, autoridade, e de fato era o imperador, mas no Império Romano havia muitas famílias mais ricas que o próprio César, que o próprio imperador, e essas famílias tinham uma grande influência nas decisões do império. Acho que a gente sabe o que isso significa. Hoje isso também não é algo tão estranho. As riquezas e tesouros desse mundo. Só que todas essas coisas, o sexto selo está nos dizendo, se mostrarão insuficientes no fim de tudo. Então os ricos estão debaixo desse juízo. Aqueles que se entregaram à luxúria, à avareza, mas também os poderosos. E esses fazem referência às pessoas de influência, que são capazes de interferir na vida das pessoas, interferir em decisões, e tudo isso por causa das suas posições dentro da sociedade. Só que até aqui a gente estava falando, olha, Zeca, a gente está falando de pessoas que talvez estejam em uma camada mais alta da sociedade. Concordo com vocês. Só que o livro de Apocalipse nos diz que não serão apenas aqueles que estão nessa camada mais alta da sociedade. O verso que nós acabamos de ler diz que também todo escravo e todo livre. É assim que a lista se encerra, englobando o restante da sociedade comum lá do século I. Então, quando fala de alguém livre ou escravo, é o restante da população. Porque até aqui, a lista estava falando da elite. Poderíamos ficar seduzidos a pensar, então, as classes menos favorecidas, os mais vulneráveis. Irmãos, só há uma forma de se livrar da ira desse dia: estar escondido em Cristo. Ter dinheiro não te salva, e não ter dinheiro também não. Ser rico não te salva, ser pobre tampouco. Isso é muito importante, porque às vezes, no meio de uma discussão como essa, a gente acaba sendo levado a um tipo de pensamento que está alinhado com este século. A gente corre o risco de se esbarrar com a falácia do materialismo histórico. E veja que, embora sejam grupos de classes sociais tão diferentes e com poderes aquisitivos distintos, o elo de ligação entre todos os grupos é único aqui. Todos tiveram medo. O terror é o grande nivelador aqui.
Todas as distinções sociais acabam diante do abalo do céu e da terra, com a chegada do terrível juízo do Senhor. Então a gente olha para esse mundo cheio de desigualdades e a gente pode dizer: Senhor, até quando? Quando os céus se abrirem do Ocidente ao Oriente, todos serão colocados no mesmo nível. Se somos salvos, somos apenas pela graça, mediante a fé em Cristo. Não importa o que temos ou o que deixamos de ter, mas sim algo que Paulo diria a nós. O que é decisivo não é se somos escravos ou se somos livres, se somos judeus ou se somos gentios. O que é decisivo é ser nova criatura. É Cristo em nós. Cristo, que é tudo em todos, é a causa de estarmos guardados nesse grande dia. Só que no grande dia, a humanidade sem Cristo tentará se esconder porque estão tomados pelo medo. Mas note o paradoxo que surge aqui na abertura do 6º selo. A insuficiência dos recursos humanos é denunciada aqui. É quase que uma paródia. E o livro de Apocalipse faz isso, lida com a ironia. Por quê, Zeca? Os recursos humanos são insuficientes para prover qualquer tipo de escape no dia do Senhor. Qual é a primeira reação dos homens diante da ira divina? O que está escrito aqui é fugir. Mas para onde eles fogem? Está escrito aí, nas cavernas e nos penhascos dos montes. Meu irmão, mas espera aí. Olha para o verso número 14. Os montes foram movidos do seu lugar. A humanidade tenta se esconder exatamente naquilo que é removido. Posso dizer uma coisa? Esse mesmo espírito atua hoje. Porque muitos homens estão enganados, procurando refúgio naquilo que vai passar. Por isso que o grande dia será um dia de revelação. Não haverá como se esconder. Todos, inclusive nós, ficaremos face a face com Deus. Muitos que confiam em suas riquezas, recursos, sabedoria, influência, mal sabem que esses esconderijos serão completamente removidos no dia do Senhor. Os tesouros desse século são esconderijos, mas que vão ser removidos. Só existe um lugar seguro, e tomamos conhecimento dele quando ouvimos o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Roshek, trevas para uns, lugar secreto para outros. Dias de escuridade para uns, lugar seguro para outros. Verso 16 prossegue. E esses, os reis da terra, os grandes, os poderosos, os ricos, os escravos, livres, agora está todo mundo no mesmo nível. Agora eles dizem aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. No momento em que os homens estiverem face a face com aquele que se assenta no trono e o Cordeiro, eles descobrirão o terror do juízo. Esse dia será terrível. Será um dia de desespero. Eles vão clamar aos montes e rochedos: caiam sobre nós, escondam-nos. Eles se sentirão tão aterrorizados que desejarão a própria morte como um escape de enfrentar a ira do Cordeiro. E aqui eu quero chamar a tua atenção para algo. Nós estamos acostumados a falar da mansidão do Cordeiro, mas esse será o dia da vingança do nosso Deus em sua ação mais contundente. Porque aqui nós vemos algo que parece ser inconcebível, mas o Cordeiro também terá o seu dia de ira. Mas ele é tão manso, sim, mas ele é tão humilde, sim. O que será esse dia? A ira. Aqui vemos a ira do Cordeiro que ainda está guardada. Ela está guardada para um momento. Ela está guardada para o juízo final. No desespero e agonia por algum socorro, a falta de esperança conduz os homens a desejarem a própria morte, o que, na verdade, só é um sinal da rebelião que persiste. Veja que ainda diante da ira do Cordeiro, eles não se arrependem, eles preferem morrer como uma forma de escapar. Rebelião.
porque ainda resistem em reconhecer que Cristo é soberano. É um engano, porque um espírito de suicídio os faz pensar que a morte pode escondê-los da ira do Cordeiro e assim encontrar algum tipo de descanso. A ironia é que nem a morte poderá livrar alguém do trono do julgamento final. Apocalipse, capítulo 9, verso de número 6, diz que a morte fugirá dos homens que a desejam como algum tipo de tentativa de escape dos juízos divinos. Olha aí o verso de número 6. Naqueles dias, nós estamos lendo aqui o ressoar da quinta trombeta. Os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A morte não será um esconderijo suficiente para a ira do Cordeiro. Além disso, Apocalipse 20, verso de número 13, diz que até aqueles que foram tragados pela morte e estão agora no Hades, estes serão devolvidos ao Senhor para que enfrentem o juízo final. Apocalipse 20, verso de número 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Até a morte terá que devolver os mortos para o reto juiz. E no fim, até a morte será lançada no lago de fogo. Um desespero semelhante é encontrado num escrito profético. Oséias, capítulo de número 10, nos fala desse desespero num momento específico da história de Israel. Veja Oséias 10, verso de número 8. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Mas por que eles estão assim, tão desesperados? Quando Israel percebeu que os altares de idolatria foram destruídos, que os seus próprios caprichos tornaram-se em vergonha. É isso que diz o verso de número 5. Os moradores de Samaria serão aterrorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Ou seja, a glória humana, ela se foi. E então os homens tremem. Quando as forças humanas passam, meu irmão, descobrimos que de fato apenas o Senhor é capaz de nos sustentar para sempre. Então, num lugar de desespero, Oséias parece perceber que os homens desejam a morte. E esse juízo será uma recompensa justa para aqueles que decidiram viver distantes da face do Senhor. É isso. Lembra dos reis da terra, no Salmo 2? Rompamos as algemas. Nós não queremos ter vínculo com o Senhor. Só que a face do Senhor é uma fonte de misericórdia e paz. Quando lembramos da bênção aarônica, Números capítulo 6, o que diz essa bênção? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que nesse lugar o Senhor te dê paz. Quando o Senhor resplandece o seu rosto sobre nós, encontramos a sua misericórdia, encontramos a paz. E então nós somos salvos. Só que o Senhor esconder a sua face é entrar num lugar de juízo. Quando o Senhor esconde a sua face, a sua ira é revelada. E creio que uma das descrições mais sombrias dos juízos do Senhor está em 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Nós lemos aqui esse texto hoje, quando Paulo diz que os ímpios serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É nesse momento da história que nós descobriremos que o Cordeiro se tornará o juiz. Aquele que foi morto e encontrado digno de desatar os 7 selos, agora é visto por João como nunca antes. O Cordeiro é o reto juiz e os seus vereditos serão conhecidos em ira justa, porque é justiça, e ira inflamada. Esse é o impacto do terrível dia do Senhor. A revelação do Cordeiro, manso e humilde em Apocalipse 5, mas que também em Apocalipse 6 é o Cordeiro cheio de ira. E essa é uma face do Cordeiro que falhamos em contemplar.
Nós lemos aqui em Isaías 63, eu pedi que você deixasse um marcador aí na tua Bíblia. Ali, Isaías contempla o conquistador ungido que vem para pisar sobre os seus inimigos. Então, o que Isaías vê? Aquele que está com as suas vestiduras salpicadas de sangue. E eu sei que há uma dificuldade para a gente entender essa imagem, por quê? A gente está acostumado com o servo sofredor de Isaías 53. A ovelha muda, que vai ao matadouro, por suas pisaduras nós fomos sarados, sim, de fato. Nós estamos acostumados com Isaías 62, onde o Messias é visto como o noivo cheio de amor, tenro, meigo. Mas o profeta Isaías nos surpreende com a pergunta de Isaías 63, verso número 1. Quem é esse? Eu estou acostumado com o cordeiro, com o meigo noivo. Mas quem é esse? No grande dia, o sexto selo está nos dizendo, veremos a paixão e a fúria do noivo. O dia do Senhor, na pessoa de Cristo, fará com que o mundo assista Deus declarar seu nome em termos de misericórdia, compaixão, libertação, proteção, porque nós estamos guardados, nós somos aqueles que estão escondidos no Cordeiro, escondidos nele, a nossa vida está escondida juntamente com Cristo, mas também nesse dia o mundo ouvirá de Deus a destruição, os ímpios que serão julgados. Ele buscará os santos, mas também virá em retidão e justiça para condenar aqueles que resistiram à palavra obstinadamente. Meu irmão, essa resistência obstinada, essa recusa teimosa da humanidade de se submeter ao Senhor é um dos aspectos do mistério da iniquidade. Nós não vamos ler esse texto hoje, mas quando Paulo fala sobre o mistério da iniquidade, ele fala daquele que é o próprio anticristo. E por que a humanidade resiste? Os homens endurecem o seu coração, resistem ao Senhor. E sobre estes, Isaías viu Cristo pisar. Ele vem marchando sobre Edom. Edom, uma imagem dos inimigos de Deus. Aqueles que guardaram obstinadamente oposição a Deus. E então respondemos à pergunta, quem é este? O próprio texto nos diz, Isaías 63:1 diz, sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Olha o verso número 2, o lagar, eu o pisei sozinho, pisei as uvas na minha ira. Veja também o verso número 3, por quê? Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Meu irmão, marca isso na tua Bíblia. O dia da vingança está no coração de Cristo. Nós amamos o coração de Jesus, mas estamos contemplando tudo que está dentro do coração dele realmente? Porque o dia da vingança está lá. Está guardado em seu coração. E essa visão nos posiciona corretamente em temor santo. E aqui nós vamos para o último verso de Apocalipse 6, verso de número 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Daquele que está assentado e do Cordeiro. Chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? O terror provocado pelo dia do Senhor no coração daqueles que resistiram à palavra conduz os homens a uma pergunta inescapável. Quem vai poder escapar disso? Quem poderá suportar esse dia? A resposta nesse dia será ninguém. E veja que após Isaías ter contemplado o conquistador ungido, eu quero te mostrar algo que é consistente em toda a Escritura. Isaías viu o Senhor marchando em sua ira sobre Edom. Depois disso, o que Isaías faz? Volte lá em Isaías, capítulo 63. Após contemplar a ira do Cordeiro, ele reconhece a bondade do Senhor. Veja como que o mesmo dia tem impactos diferentes sobre aqueles que estão escondidos no Senhor e aqueles que resistem ao Senhor. Aí no verso de número 7, logo após contemplar a ira, olha o que Isaías declara em oração. É a última oração do livro de Isaías. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos.
segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Verso de número 8. Porque ele dizia, certamente eles, irmão, essa palavra está sobre nós, eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, no meio do caos, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías olha para a história do seu povo, ele percebe a bondade de Deus, um Deus que se volta novamente para o seu povo. E então o profeta contempla como podemos encontrar a única salvação. Querem ouvir isso? Isaías 64. Ó, se fendesse os céus e descesses. A gente tem que ter uma leitura consistente nas Escrituras. Uma leitura consistente não nos deixa tropeçar e tirar o texto do contexto. Onde está a nossa salvação? Fenda os céus. Se desenrole como um pergaminho. Que se abram os céus. E quando isso acontecer, olha aí o texto, Isaías 64, ainda o verso 1. Ah, se os montes tremessem na tua presença, grande terremoto. Sexto selo. Como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas temíveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Por quê? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aqui está a chave. Deus se move em favor daqueles que esperam nele. O temor do Senhor é a graça que nos capacita a nos enxergar corretamente, porque Isaías confessa. E em confissão e contrição podemos nos alinhar com a avaliação do Senhor. O chamado para todos que tomam conhecimento da mensagem do sexto selo é ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. João viu o escatom, ele viu os últimos eventos da história. O dia do Senhor está sendo descrito no sexto selo como uma resposta ao clamor declarado no quinto selo. Mas é importante uma coisa aqui: o livro que foi tomado pelo Cordeiro ainda não foi aberto. É necessário que o sétimo selo se rompa. É necessário aguardar a abertura do sétimo selo e então ouvir o desencadear das 7 trombetas. Os selos estão nos contando sobre os eventos entre a glorificação de Jesus, o que aconteceu durante os 3 dias em que ele aguardava a ressurreição, até a sua vinda em glória, que nós aguardamos. Vinda em que ele julgará o mundo. Então esses selos já estão sendo rompidos. É assim que a história está sendo contada. E as trombetas nos mostrarão a intensificação desses juízos. E na 7ª trombeta, no momento do ressoar da última trombeta, e eu gosto muito de 1 Coríntios 15, 52, quando fala da nossa ressurreição. Quando isso acontecerá? Será na 1ª trombeta? Será no ressoar da 2ª? Paulo diz que no soar da última trombeta, da 7ª trombeta, o encontro com o nosso Rei. E será no ressoar dessa 7ª trombeta que a 7ª taça também será derramada sobre os inimigos de Deus. Entenda que o fim dos tempos não consiste profeticamente apenas em um único evento. O fim dos séculos já está sobre nós. Mas o fim dos tempos é uma série de eventos desencadeados de acordo com a perspectiva profética. Esse fim já foi inaugurado, irmãos. Nós já somos o povo do fim dos tempos. Essa é a maneira mais segura de se ler o livro de Apocalipse. Não olhar para esse livro como se tudo estivesse no futuro e um monte de repetições sem sentido.
mas eventos que marcam a inauguração do fim, que já estão acontecendo. E no 7º selo, nós vamos perceber que João recua na história, a fim de que mais detalhes nos sejam dados. O profeta Joel viu esse dia e declarou: grande e muito terrível dia. Ele se deparou com o mesmo dia que João está contemplando. Joel disse: quem poderá suportar? João vai nos responder essa pergunta: quem poderá suportar esse grande dia? Nós vamos ver isso nos próximos capítulos, porque há boas notícias para aqueles que perseverarem até o fim, porque o Senhor está trabalhando para aqueles que nele esperam. Hoje nós temos uma resposta, porque há uma oportunidade que nos foi concedida. E se nós estamos em Cristo, você está guardado para esse dia. Nós já encontramos o esconderijo que não será removido. Ele é a nossa rocha, que jamais será removido. A nossa oração nessa noite é uma oração de gratidão. Coloque a tua mão sobre o teu coração e diga: Pai, obrigado, porque nós encontramos esse esconderijo em Ti. Obrigado por revelar a nós como a nossa rocha.